Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos fazer uma entrevista, né, sobre o seguinte tema. Nós vamos conversar sobre o conceito de ditadura, não de uma forma objetiva, mas vamos fazer uma breve conversa para pensar as variadas modalidades e conceituações desse tema, né? E, logicamente, buscando sempre a historicidade de cada contexto. E para conversar sobre esse tema, convidamos aqui o professor Henrique Alonso Albuquerque, professor da UFRN, pós-doutor em Relações Internacionais da UF de Niterói, doutor em História Social pela PUC de São Paulo. Algumas das suas áreas de pesquisa: História do Brasil Republicano, Guerra Fria, ditaduras militares. Prezado professor Henrique Alonso, primeiramente, obrigado pelo convite. Anderson, meu caro, um grande prazer estar aqui com você. Espero que a nossa conversa possa ser útil não só para você e para mim, mas também para os ouvintes desse podcast. Ok, professor. Então, é o seguinte, para começar, estou com um livro aqui aberto, um livro chamado, né, Dicionário de Conceitos Históricos, da editora Contexto, dos historiadores Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. 2005, essa publicação. E aqui eles fazem uma exposição muito interessante a respeito sobre o fomento das discussões de ditadura. Eu achei interessante fazer aqui uma breve exposição do parágrafo para fomentar aqui a discussão. Num determinado parágrafo, os autores colocam assim: em suma, ditadura é uma categoria de análise política que pode ser aplicada a diferentes sociedades e períodos históricos. Apesar disso, não podemos generalizar. Cada momento histórico tem sua particularidade, e assim não devemos considerar iguais a ditadura de Stalin na União Soviética, em meados do século XX, e a ditadura de Fujimori, no Peru, nas últimas décadas do século XX. Dessa forma, para uma compreensão desse fenômeno, precisamos nos debruçar não apenas sobre a definição geral da ditadura, mas sobre a especificidade de cada ditadura. Então, professor Henrique Alonso, me fale um pouco como a historiografia, né, tem conduzido esse tema, né, ditadura, que, assim, o objetivo dessa entrevista, ele tem uma conotação, né, da inquietação da contemporaneidade, que é um tema que tem despertado paixões, né, dos extremos, né, teorias de conspiração, negacionismo, produção de fake news. Então é importante a gente dar uma discutida, né, sobre essas variadas modalidades, essas conceituações. Fique à vontade, professor. Meu caro, esse é um tema, no caso, a ditadura, né, que remete, na experiência brasileira, à ditadura militar, né, que é um período recente, que, grosso modo, aí, compreende o período entre 1964 e 1985. Esse é um tema que tem ocupado o século XXI, não apenas no Brasil, mas também em outros países, haja vista ter surgido, não apenas no nosso país, mas também na Europa e em outros continentes, né, várias lideranças e movimentos e sociais e grupos políticos, né, que elogiam experiências ditatoriais, notadamente, mas não exclusivamente, de direita. Isso tem feito surgir uma outra questão que envolve a preservação da democracia ou quanto a democracia estaria em risco ou não. Muitos livros têm sido escritos nos últimos anos a esse respeito. Me vem agora um que foi publicado originalmente nos Estados Unidos, mas que teve uma grande repercussão aqui no Brasil e também em outros países, né, que é How Democracies Died, de dois professores,
de Harvard, o mais famoso dele, que inclusive esteve aqui no Brasil, é o Stephen Levitsky, que traduziu uma tradução literal para o português, foi Como as Democracias Morrem, né? Então, a primeira coisa que surge no debate sobre ditadura é justamente ela ser oposição à democracia. Porque, na verdade, você tem tido, na experiência brasileira recente, né, com a eleição em 2018, digo melhor, do governo Bolsonaro, né, muitas referências, inclusive de partidários e do próprio presidente eleito Bolsonaro, muitas referências positivas à ditadura militar brasileira, né? Inclusive dizendo que ela teria sido feita justificando a necessidade dela para a manutenção da democracia, o que é uma contradição. Então, a ditadura é diferente de democracia porque, como nós sabemos, né, e já há muitos trabalhos sobre isso, há noções básicas do que se considera uma democracia que não estão presentes na ditadura. Uma Constituição, o funcionamento dos três poderes autônomos e independentes entre si, que é aquela herança lá dos iluministas franceses, do l'esprit de loi, né? O espírito das leis de Montesquieu, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, eleições livres, né? Então, nada disso ocorreu na ditadura militar brasileira. As eleições foram suspensas, o Congresso foi fechado, né, o judiciário não funcionou a contento, não havia liberdade de expressão, muito menos liberdade de imprensa. Né? Eu que nasci em 1970, Anderson, toda a minha infância e adolescência, né, você imagina que toda a produção cultural, literária, historiográfica, cinematográfica, musical no Brasil era submetida à censura. Havia um funcionário do governo federal, né, normalmente, ou ligado, ou às vezes, era um serviço, às vezes, terceirizado, presente em todos os grandes jornais do país. Né? Quando você escrevia um livro, ou um compositor, um artista, ia publicar uma obra, escrever um livro, fazer uma música, ou um filme, você tinha que, antes de tornar isso público, você tem que se submeter ao serviço de censura do governo federal. E, como nós sabemos, muitos livros, muitas peças de teatro, novelas de TV, filmes, enfim, músicas foram censuradas nessa época. Então, essas são expressões da ditadura que foi muito forte na realidade brasileira, embora que não tenha sido apenas uma experiência brasileira, né? Houve um período aí, grosso modo, entre os anos 70 e os anos 60 e os anos 90, né, variando de acordo com cada país, da experiência de ditaduras militares no Cone Sul, na América do Sul, em vários países, não apenas no Brasil, mas Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e assim por diante. Né? Todas tiveram apoio político, militar e econômico do governo dos Estados Unidos, à exceção feita do período do presidente Jimmy Carter. Mas é um período que tem muitas especificidades. Né? Então, grosso modo, assim, essa é a discussão que tem sido muito presente hoje, né? Porque com a exaltação da experiência ditatorial e das ditaduras militares, que é uma especificidade muito forte na América do Sul em geral e no Brasil em particular, né, com a eleição de um ex-militar, né, no caso o atual presidente brasileiro, né, esse é um debate que veio muito à tona, né, particularmente nas eleições de 2018. Sim. Então, já que o professor já adentrou no tema ditadura militar, né, de 64 a 85, então eu vou fazer aqui algumas perguntas a respeito da atmosfera política que fomentou o golpe de 1964, a atmosfera da Guerra Fria, a tensão política interna. Então, a justificativa até hoje dos militares e daqueles que dizem que não foi um golpe ou que admitem que foi um golpe para evitar que houvesse uma suposta ditadura comunista. Então, eu pergunto, o PCB, né, o Partidão, o Partido do Carlos Prestes, e a esquerda, no modo geral, existia força política
militar das esquerdas para promover um golpe de esquerda. O desejo existia, já que as esquerdas naquele momento estavam assim, muito entusiasmadas com a Revolução Cubana, com a Revolução Chinesa. Esse desejo existia. Você precisa saber se existia possibilidade militar e possibilidade política para que isso acontecesse, já que isso foi uma justificativa oficial dos militares e daqueles que dizem que não houve um golpe. Na verdade, meu caro, nós temos muitas informações a respeito, né? Muito foi escrito sobre a experiência de 1964 da ditadura militar brasileira, mas, a bem da verdade, ainda há muito por se escrever, né? Há vários documentos sobre o período que ainda não estão, depois de tanto tempo, né, ainda não estão disponíveis para pesquisa. Eu mesmo, quando fiz doutorado, no início do século, 20 anos atrás, encontrei uma vasta documentação que está disponível para pesquisa nos Estados Unidos, que ainda hoje não foi devidamente estudada. E mesmo aqui no Brasil, os estudiosos da ditadura não localizam. Mas, a respeito das perspectivas que havia em Guerra Fria, às vezes nós ficamos assim meio presos a construções imagéticas discursivas que nem sempre dão conta da complexidade da realidade. A exemplo, e é uma comparação um pouco anacrônica, eu sei, mas só para usar o tempo presente e projetando para olhar o passado, né? Porque a cada presente, a gente sempre olha o passado de maneira diferente. A polarização da Guerra Fria, né, era muito intensa na primeira metade da década de 60, no Brasil, como, grosso modo, também foi agora, né, ou está sendo agora, desde a eleição aí de 2018, a eleição presidencial, que foi muito ímpar, singular, né, no caso brasileiro. Mas é bom destacar, em primeiro lugar, que tanto os grupos mais à direita, grosso modo, pró-Estados Unidos, ou de alguma forma que tinham alguma simpatia dos Estados Unidos, quanto os grupos mais à esquerda, que em diversos graus diferentes eram mais próximos ou tinham algum contato com soviéticos ou comunistas, ou o que o valha, né? Esses dois grupos eram extremamente heterogêneos. Nós não estamos falando de grupos que são homogêneos, pelo contrário, né? Extremamente heterogêneos, muito heterogêneos. Mesmo os militares eram muito heterogêneos, a imprensa e vários outros grupos. E você aponta com propriedade, Anderson, que, na verdade, né, até as vésperas do golpe, né, ali final de março, início de abril, né, muitos grupos de esquerda também se colocaram contra o governo João Goulart. Né? Já há dissertações, alguns anos atrás eu tive numa banca de uma dissertação na PUC de São Paulo, que ganhou até o prêmio da ANPU Teses, da Associação Nacional de História, que mostrava que meses antes do golpe, né, várias instituições de esquerda, naquele momento, como o PCdoB, que é um partido que existe até hoje, né, que foi criado em 1962, né, enfim, na verdade, um racha, enfim, o Partido Comunista de 1922, ele se colocava contra o governo João Goulart, né? Então, entre um extremo e outro, haviam vários posicionamentos diferentes, né? O fato é que as tensões em relação à crise do governo João Goulart, elas foram bastante intensificadas por vários outros interesses, como você falou, a Revolução Cubana, né? As preocupações com a política externa dos Estados Unidos, né? O seu principal programa de política externa na primeira metade da década de 60, que foi a Aliança para o Progresso, né? Investiu muito dinheiro, inclusive financiando a campanha de vários políticos, grande parte, por exemplo, do Congresso brasileiro, que foi eleito, senadores nas eleições de 62, mas também deputados e até alguns governadores, tiveram financiamento através das verbas desse programa Aliança para o Progresso, que é objeto de estudo em vários trabalhos no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, e que foi o tema também do meu doutorado, né? Então, assim, há um interesse dos Estados Unidos, que tinham encarado a experiência cubana como um grande revés do controle estadunidense na América Latina, né? E o Brasil era considerado uma ameaça. Mesmo nos anos 70, havia muita preocupação, né? O Nixon, que foi vice-presidente
na segunda metade dos anos 50, e depois presidente, e teve que renunciar, enfim, nos anos 70, ele dizia, o Richard Nixon, né? Nós sabemos que para onde o Brasil for, toda a América Latina irá junto. Então, devemos evitar novas Cubas, né? Se Cuba era um país assim muito menor em termos territoriais e causou muitos problemas da perspectiva do governo dos Estados Unidos, né? Foi um grande revés para o controle estadunidense sobre a América Latina. Então, o Brasil representava nesse sentido, para vários representantes do governo, uma grande ameaça, né? Então, assim, há um claro financiamento, né? E a participação, como eu disse, né? E o apoio militar, logístico, econômico, enfim, político, do governo dos Estados Unidos, que é fundamental para o estabelecimento da ditadura militar, que, de novo, não foi um fenômeno apenas brasileiro, né? Ocorreu em vários países da América do Sul. E, na verdade, foi um golpe, sim, porque... Por que a gente pode dizer que é um golpe? Porque o fim do governo João Goulart, ele claramente atinge as regras estabelecidas pela Constituição que estava em vigor, que era a Constituição de 1946. Como eu disse, uma das características de uma democracia, né, é que haja uma Constituição construída por um Congresso legitimamente eleito pela população e que estabeleça as normas do convívio, né, do que se chama hoje do Estado Democrático de Direito. Então, as normas estabelecidas pela então Constituição não foram respeitadas, né, esse governo foi literalmente deposto, tanto é assim que logo após o golpe de 1964, né, o novo governo teve que criar um instrumento jurídico para se sobrepor à Constituição e que não foi objeto de, enfim, aprovação e discussão como uma Constituição, que, no caso, foram os atos institucionais, foram vários atos institucionais, né, conhecidos como AIs, tem o AI-1, AI-2, né, o mais famoso é o AI-5, né, que era um instrumento jurídico que se sobrepôs, na prática, à Constituição de 1946, que então estava em vigor. Um detalhe muito interessante, Anderson, você vê que o Brasil, como dizem alguns, né, não é um país para principiantes, né, é que o ato institucional número 1, que estabelecia o novo regime, que se tornaria uma ditadura, né, ele utiliza um termo que era muito caro à esquerda, que é justamente revolução, né? Então, ele chama a Revolução Gloriosa é justamente o movimento que estabelece a ditadura militar. Então, o termo revolução, né, como eu disse, um termo muito caro à esquerda, ele é utilizado pelos militares, né, quando estabelece o poder. E, obviamente, que embora os militares tenham estado à frente, né, e tenham tido o controle hegemônico do poder político, tiveram também forte apoio civil e de vários setores da sociedade. Né? Entretanto, então, alguns, não são poucos os estudiosos que se referem ao golpe como um golpe civil-militar. Né? Eu acho que é bem adequado. Agora, no que se refere ao período, me parece que é mais adequado a utilização do termo ditadura militar. Já alguns outros estudiosos têm sugerido outra nomenclatura, ditadura civil-militar, ditadura jurídico-midiático, civil-militar. Eu penso que o termo mais apropriado continua sendo ditadura militar. Se você quiser, a gente pode explicar um pouco mais por quê eu defendo essa posição. Sim, sim. E aí, assim, entre 64 e 85, nós percebemos mudanças, né, de 64 para 68, de 68 para 72, e aí a fase da abertura, a partir do Geisel e do Figueiredo, resistências dentro das próprias Forças Armadas, e aí na coleção do Hélio Gaspari, o volume 2, que ele especifica a partir de 68, né, que chama de ditadura escancarada. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que realmente significou o ato institucional número 5. E aí, obviamente, vai
vai se falar na utilização da tortura, né? A importância da utilização da tortura no combate ao que eles chamavam de subversão e de terrorismo. Tá. Bom, primeiro eu queria dizer assim, porque eu acho que o termo ditadura militar ele é melhor aplicável, porque durante todo esse período de ditadura, os militares claramente tiveram a hegemonia do controle político, né? Mesmo quando o então presidente Costa e Silva teve um problema de saúde e tal e veio a falecer, a Constituição, né, os aditivos constitucionais de 1967, depois dos atos institucionais, né, estabeleciam que o vice-presidente deveria assumir, que era um civil, no caso Pedro Aleixo, ele não assume. Os militares quebram a sua própria regra para não dar espaço ao civil. E eles literalmente controlam, né, o centro do poder em Brasília, inclusive suspendendo a eleição, fechando o Congresso, nomeando senadores, enfim, governadores, não havia eleição para governadores. Então, assim, eu acho que é ditadura militar. Uma outra coisa é, assim, os momentos da ditadura. Algumas pessoas, às vezes, ainda hoje, se referem como o período todo como anos de chumbo. Na verdade, eu considero que a ditadura tem 3 momentos bem diferenciados entre si. Um primeiro momento, né, de alguma forma, como você citou, o Hélio Gaspari, nos volumes que ele tem, são 5 volumes sobre a ditadura, né, ele trata um pouco disso, mas não aprofunda. Mas ele vai aprofundar um pouco mais questões relativas ao governo Geisel e fala muito da tortura, realmente há muitos dados. Mas são 3 momentos, Anderson. O primeiro momento é um momento que eu chamo de estabelecimento da ditadura, que, grosso modo, vai de 64, com o golpe, até o ato institucional número 5, que é o mais famoso dos atos institucionais, né? Que, basicamente, quando o primeiro presidente da ditadura, que é o marechal, né, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele assume, o que ele diz é o seguinte, com forte apoio civil também, de setores à direita. Ele diz assim, olha, nós vamos tirar os comunistas do poder, arrumar a casa e devolver para vocês. Mas depois que os militares sentaram lá na cadeira, né, em Brasília, no Palácio do Planalto, a mosquinha azul do poder deu uma picadinha neles, eles começaram a cantar aquela musiquinha, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E aí o que acontece? Entre 64 e 68, né, começa a haver uma reação muito forte no país à ditadura. Inclusive, várias lideranças políticas, além de outros variados movimentos sociais que haviam apoiado o golpe, né, começam a se colocar contra a ditadura, né? Castelo Branco tinha dito que haveriam eleições em 65 já, e essas eleições não chegam. Então, começa a haver uma forte oposição à ditadura, né? Inclusive movimentos culturais, artísticos, como eu disse, políticos, de várias naturezas diferentes, até que a saída dos militares é o endurecimento do regime com a Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968, 13 de dezembro, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, são 12 artigos, em que ele basicamente assume o controle total do Estado, fecha o Congresso, né? Inclusive vários políticos que apoiaram o golpe de 64 são cassados, né? Virtuais candidatos a presidente, como Juscelino Kubitschek, como Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara, que defendeu os militares em 64 de metralhadora na mão, né? Ele foi cassado. Por quê? Porque eles representavam ameaça. E, realmente, a partir de 68 até, grosso modo, 74, o finalzinho do governo Geisel, né, especialmente o governo Médici, o início, desculpe, do governo Geisel, que é 74, mas especialmente o governo Médici, entre 68 e 74, aí são 6 anos, aí são os anos de chumbo. Você pega o governo Costa e Silva e o governo Médici. Aí é um período de forte repressão, a tortura que já tinha começado a ser praticada, ela é praticada em larguíssima escala, né? Vários movimentos de esquerda também vão optar pela luta armada, há um endurecimento do regime, a censura ela avança com muita força na produção, como eu disse, literária, historiográfica, musical, artística, cinematográfica, né? Há uma quantidade muito grande
de lideranças artísticas, políticas, né, são exiladas do país, são expulsos do país, vários cantores, ex-presidentes, né, Juscelino Kubitschek vai para os Estados Unidos, Caetano Veloso, Gilberto Gil vão para Londres, enfim, muitas pessoas têm que fugir do país, né. Por outro lado, como eu disse, há uma intensificação da reação também muito forte de vários grupos que optam pela luta armada, né? Sequestros de embaixadores, enfim. Mas é um momento de forte censura no país, né? São famosas as capas dos vários jornais, os jornais de maior circulação no Brasil, como Folha, Estadão, Jornal do Brasil, que você pegava o jornal e tinha um poema do Camões, porque você não podia dar notícia desfavorável ao governo, né? É uma grande tolice que se diz hoje que não havia corrupção durante a ditadura militar. Não havia simplesmente notícia, né? Porque você não podia falar mal do governo, né? O termo subversivo era suficiente para garantir a perseguição contra todos aqueles que se colocassem representassem na cabeça dos governantes, então, dos ditadores, representantes da ditadura militar, qualquer ameaça, né? Há também a ocupação do Estado, né, sem concurso público, governadores nomeados, políticos, né? O Congresso é fechado, vários deputados eleitos pelo povo, né, são perseguidos ou perdem seus direitos políticos. Enfim, é um período de recrudescimento, né, de endurecimento da ditadura militar. Esse período é seguido a partir, especialmente, de 74, com a eleição do Geisel, e depois do general Figueiredo, o último dos presidentes. É um período de enfraquecimento da ditadura, como você citou, Anderson, com a volta paulatina da democracia, né, aquilo que o Ernesto Geisel, o penúltimo dos presidentes, né, vai chamar de distensão lenta e gradual. O fato é que, com a anistia, várias lideranças políticas, artísticas, enfim, começam a voltar ao país, né? É só no final dos anos 70, aí, em 1980, no final dos anos 70 e até 80, você tem a extinção do ato institucional número 2, que tinha criado o bipartidarismo. Os militares criaram a ARENA, né, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, só para dizer que o Brasil era uma democracia, porque todos os outros partidos são extintos, e aí, no final dos anos 70, depois da anistia, volta a liberdade partidária, e aí vários partidos surgem, e aí você tem esse movimento crescente, né? Mas é também um movimento muito contraditório, porque vai acabar na eleição do Tancredo, que era do MDB, mas que tinha como vice Sarney, que era parte, né? O José Sarney, que foi o primeiro presidente da chamada Nova República, já que o Tancredo não assumiu, ele havia sido coordenador geral da campanha contra as eleições diretas, né? Porque as eleições do primeiro presidente da Nova República, como todos sabemos, né, não foram eleições diretas, foram indiretas pelo Congresso, que era um Congresso ainda com a participação significativa de grupos políticos ligados aos militares. Seja como for, e isso é uma coisa muito complicada, a ditadura militar brasileira, vários estudiosos chamam a atenção, ela tem algumas especificidades na América, especialmente na América do Sul, né? E aqui é uma questão um pouco delicada, digamos assim, né? Porque toda a vida é importante, mas, assim, comparativamente, né, alguns estudiosos apontam que a experiência da ditadura militar brasileira, né, ela tem, em alguns aspectos, pelo menos, um nível de crueldade comparativamente menor do que outros da América do Sul, né? Você vai no Chile ou na Argentina, você tem dezenas de milhares de desaparecidos, né, enfim. E, no caso brasileiro, o número de desaparecidos políticos são de algumas centenas, né? Mas, como eu disse, toda a vida é importante, e essa é uma questão que lida com muitas questões assim sensíveis e sobre as quais não há consenso na produção historiográfica brasileira. Mas, grosso modo, são esses 3 períodos. Agora, o fato é que, especialmente depois do AI-5 e até entre 1968 e 74,
há um forte endurecimento da ditadura. Esse realmente é o período que se chama Anos de Chumbo, né, onde não havia limites, embora, como eu disse, experiências da ditadura, inclusive incluindo a tortura, começam antes de 68, portanto, antes do AI-5, e vão além de 74, né? Portanto, depois do governo Geisel, e há muitas notícias delas também, ainda no governo, no último governo da ditadura, que é o do Figueiredo, né, do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura. Sim, você já começou a tocar no tema aqui que nossa última parte do fechamento do regime desse momento entre o Geisel e o Figueiredo, da lei da anistia, e você citou a ditadura argentina, e a do Chile, do Pinochet. O processo de encerramento desses regimes foi diferente de tudo aqui, porque houve ou tem acontecido também punição aos servidores do Estado, das Forças Armadas que violaram direitos humanos, violaram tratados internacionais, violaram as normas democráticas. E aqui no Brasil houve esse processo de anistia bilateral. Isso é uma dúvida, muita gente pergunta por que houve esse processo de anistia, por que o processo de anistia foi concebido daquela maneira e não foi possível, né, até hoje, punir os violadores dos tratados internacionais, dos direitos humanos? Anderson, meu caro, essa é uma grande questão. Ela tem sido objeto de discussão e estudo, né? Se tenta fazer, inclusive nesse momento em que, como eu disse, se discute o quanto a democracia está em risco ou não no Brasil, né? Se tenta... tem muita discussão, inclusive fora do país, né, na experiência internacional comparada, porque você tem alguns países em que há uma clara punição a lideranças que foram presas e tal, mas há experiências em outros países, né, onde há uma tentativa até em alguns países se usa esse termo, de reconciliação, né? É o caso, por exemplo, da África do Sul, que é o caso mais famoso. No Brasil, não é tanto uma reconciliação, mas é justamente, como você colocou, essa tentativa de uma anistia ampla, geral e restrita, né? O pomo da discórdia é que, no caso dos grupos de esquerda, né, os grupos não representavam o Estado, mas a sociedade, porque há grupos de esquerda que mataram, né, pessoas, militares e pessoas do governo. No caso dos militares e dos grupos ligados à ditadura, o problema é que eles representavam o Estado. Eles não representavam apenas um grupo político, eles representavam o Estado, né? E aí, no direito internacional, enfim, né, que rege vários tribunais famosos mundo afora, como, por exemplo, o Tribunal de Haia, né? Se você usa o poder do Estado, né, da estrutura governamental, para limitar os direitos democráticos de uma parcela que seja da população, então esse é um crime que não prescreve, né? E aí essa é a grande questão, porque os militares eles utilizaram da tortura, da censura, enfim, da ditadura como um instrumento, né, que era digamos assim, que era a essência, a estrutura do regime. Então, na compreensão de muitos estudiosos, esses tipos de crime não prescrevem. O Estado tem que ser responsabilizado, né? E, na verdade, como eu disse, o acesso à informação sobre esse período é uma questão muito complicada, porque, como eu disse no início da nossa conversa, meu caro, grande parte da documentação sobre a ditadura ainda está por ser estudada. Quando eu fui fazer doutorado, enfim, 20 anos atrás, eu fiz uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, eu tive acesso isso é um acesso público, enfim, qualquer pessoa, qualquer pesquisador pode procurar o acesso a essa informação, há vários documentos disponíveis, ou digo melhor, produzidos pelo governo brasileiro,
que não estão disponíveis no Brasil, mas estão disponíveis nos Estados Unidos. Não é nenhum plano maléfico nem nada, não, é simplesmente porque havia parceria entre os dois países, né, países amigos e tal, diplomático, e os Estados Unidos preservam essa documentação nos seus arquivos. Aqui no Brasil, isso não ocorre. Né? Você teve a experiência da Comissão da Verdade, né, que iniciativas dela começaram já no governo Fernando Henrique, que foi perseguido pela ditadura, também no governo Lula, e foram realmente intensificadas no governo da presidente Dilma, né, que também foi perseguida pela ditadura, mas eles não conseguiram acessar toda a informação. Ainda hoje é difícil, né? A obra que você citou do Hélio Gaspari, que são 5 volumes, ele basicamente trouxe grande novidade porque ele teve acesso a uma documentação de um assessor do ex-presidente Geisel, né? Que tinha uma grande documentação que ele disponibilizou para o pesquisador. Então, assim, se você vai procurar acesso à informação, esse é um trabalho que ainda está sendo feito, né? Por exemplo, instituições como várias universidades brasileiras e mesmo a OAB, né, participaram de iniciativas para coletar informações. Aqui a nossa UFRN teve uma Comissão da Verdade, a OAB do Rio Grande do Norte, e assim várias instituições em todo o Brasil, porque para você guardar a informação era muito complicado. Né? Uma das principais experiências que inclusive serviu para denunciar os horrores da ditadura militar brasileira em vários lugares do mundo, que é a experiência do Brasil Nunca Mais, do Tortura Nunca Mais, na verdade, em que foram coletadas várias informações de pessoas perseguidas pela ditadura, só foi possível graças à parceria de 2 lideranças, importantes lideranças religiosas brasileiras, que foi, no caso, o cardeal católico Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor presbiteriano Jaime Wright, e porque eles conseguiram pegar a documentação, que era basicamente informação que eles coletavam com os perseguidos da ditadura, e enviaram para o exterior. Uma parte foi para Genebra, depois uma parte foi para os Estados Unidos, né? Porque no Brasil era difícil preservar essa documentação. Então, como eu disse, uma das dificuldades e dos desafios para os historiadores que lidam com esse período, como você que está fazendo o seu doutorado, meu caro, é justamente estudar a documentação, localizar a documentação e tratar desse período, né? Porque há muita desinformação atualmente no Brasil sobre o que foi a ditadura militar, né? Justamente por conta... hoje a gente está utilizando, né, como espécie de flashback, em retrospecto, muitas referências da ditadura militar aparecem hoje na disputa política contemporânea brasileira durante o governo Bolsonaro, que é um ardoroso defensor da ditadura, mas assim, várias das suas afirmações elas não correspondem à realidade dos estudos que têm sido feitos sobre a história da ditadura militar brasileira. Bom, você também já colocou aqui uma coisa que eu ia usar para finalizar, né, o acesso às fontes, né, muitas das documentações elas estão nos arquivos públicos aqui no Brasil e fora do Brasil, especificamente Estados Unidos, né, documentação produzida pelas próprias instituições estatais, pelas próprias Forças Armadas, pelas polícias. Então, para encerrar, professor, eu sei que existe assim, uma vastidão, né, um número grande de obras importantes sobre o tema. Então, para encerrar, queria lhe pedir que você sugerisse para quem está nos ouvindo algumas obras que quem quer se iniciar pelo tema, quem quer saber mais, que autores você pode indicar? Olha, eu penso que você acertou em dizer que há uma vasta produção, né? Na verdade, existem algumas obras clássicas, algumas que foram escritas aí nos anos 80, né, que são muito importantes, e essas 2 que eu vou citar em primeiro lugar foram escritas, são clássicos, porque, enfim, como eu disse, são datados dos anos 80, mas são muito interessantes porque estão entre as primeiras obras, né, que reverberaram com muita força no Brasil, no mundo acadêmico em primeiro lugar, mas também, de alguma forma, na sociedade. A Maria Helena Moreira Alves tem um clássico que é
Estado e Oposição no Brasil, que foi publicado nos anos 80, e também o René Armand Dreyfus, que era uruguaio, mas viveu no Brasil, era também professor no UFRJ, se não me falha a memória, 1964, A Conquista do Estado. Esses dois trabalhos são interessantes, e um detalhe sobre os dois é que esse primeiro, Estado e Oposição, no Brasil, né, ele foi escrito como uma tese de doutorado, salvo engano, na Universidade do Texas. E esse 1964, A Conquista do Estado, também foi uma tese de doutorado, salvo engano, na Universidade de Glasgow, na Escócia. Então, esses trabalhos só são publicados no início dos anos 80, né? Só puderam ser publicados porque os autores fizeram sua pesquisa no exterior, acessando documentação sobre o Brasil, né, publicados ainda durante a ditadura. De lá para cá, há uma vastíssima produção, né, de vários autores, né, há muitas coletâneas, é até difícil escolher uma, né, e há assuntos sobre variados assuntos, muito diferentes, né. Para o estabelecimento de 64, né, uma coisa muito importante é se estudar as relações entre Brasil e Estados Unidos, porque a pressão dos Estados Unidos foi muito importante para o estabelecimento da ditadura. Então, eu vou cometer aqui talvez um gafe, mas de citar a mim mesmo, né, um trabalho que eu escrevi, que é Os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso na América Latina, em que eu dedico um capítulo especial ao Brasil, né, e um outro trabalho que eu escrevi também, Os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso no Brasil, também é muito importante para se entender essa postura. E há um texto, que é um artigo do professor Carlos Fico, que também tem alguns trabalhos interessantes, que está disponível na internet, um artigo publicado na Revista Brasileira de História, que é Versões e Controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Ele faz um apanhado razoável sobre esse período, embora já esteja desatualizado, né? Um outro trabalho mais recente, que aí já são 5 volumes, você citou, né? O Hélio Gaspari, que é um trabalho muito interessante, escrito para o grande público, né? E a novidade desse trabalho é justamente acessar a informação do presidente Geisel, né? Uma informação que não estava disponível para os pesquisadores. Eu, por fim, destacaria ainda só mais 2. Sim, Não sei. sim, que à vontade. Para os interessados, eu sugiro dar uma olhada no site do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, é cpdoc.fgv.br, que tem uma vastíssima coleção de documentos, entrevistas e livros sobre a ditadura e sobre os militares. Eles entrevistaram muita gente, generais, militares e tal, né? E eu acho que é um trabalho, que é um site que dá muita informação para os interessados. E, por fim, eu sugiro, para quem está interessado sobre o que está acontecendo hoje, dar uma olhada lá no trabalho do professor Levitsky, que já tem em português, Como as Democracias Morrem, que, embora ele não fale da realidade brasileira, mas ele fala dessa realidade, dos desafios que são as noções de democracia e ditadura hoje, né, no século XXI. Bom, eu acho que com isso dá para ter uma ideia do que foi a ditadura. Dá para começar. Sim, exatamente. Uma coisa importante aqui nessa conversa, né, tem aqui um parágrafo de um livro lançado recentemente, Novos Combates pela História, Desafios, Ensino, de Jaime Pinsky, Carla Pinsky, uma coletânea com participação dos historiadores Carlos Fico, Marcos Napolitano, Icles Rodrigues, Luana Jales, Alex Degan, que diz assim, os compromissos do historiador. O historiador enxerga o passado com os olhos do presente. Nem poderia ser diferente. É no presente que ele vive, mora, se alimenta, trabalha, ama. O presente está ao alcance de seus sentidos. O historiador não precisa imaginá-lo. Como qualquer outro ser humano, o historiador é fruto de seu tempo. Não é uma figura supra-histórica. Ele tem historicidade. Daí ele ter que tomar certo cuidado. Se tentar transferir os valores do presente para o passado, confundir os dois tempos, cometerá o pecado mortal do anacronismo, né? Então, tudo que você falou sobre
64, né, o próprio fato de eu trazer o tema à discussão parte de inquietações de 2021 com esse tema, como você bem falou, né, dessas questões relacionadas à contemporaneidade no nosso Estado, e quero agradecer a sua presença, né, e é isso, professor, um forte abraço e obrigado pelo grande presente aí, pela atenção, pelo tema. Meu caro, eu espero que tenha sido útil. Eu queria dizer só mais uma coisa, que a democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. A gente não fica esperando, sentado, que ela seja entregue, mas é quando a população se mobiliza que a gente consegue construir uma experiência democrática melhor. E eu quero crer que essa sua iniciativa, e quem sabe também a minha pequena contribuição, possa ajudar na manutenção da democracia no nosso país. Um grande abraço, foi um prazer. Estou às ordens. Bom, caros ouvintes, ao fundo, Billie Holiday. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.